Oi, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente vai começar mais uma live agora da nossa série com egressos da UFPR Litoral, os artistas egressos. E hoje a gente está com uma convidada muito especial que é a Daiane Araripe. Vamos esperar as pessoas entrarem um pouquinho. Gica entrou. Boa tarde, Gica. Deixa eu organizar aqui um pouquinho as coisas. Bruno entrou também. Se vocês quiserem dar uma conferidinha nas outras lives, é só ir no nosso IGTV, que tem uma pastinha com todas. E também tem alguns vídeos da Mostra Intervalo Online, que aconteceu, que vocês podem ver também, são incríveis. Daiane acabou de entrar, vou chamar ela. Vamos aguardar. Acho que deu uma travadinha. Oi? Tá travando? Oi. Você tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Tava travando. Bom, sim, tava travando pra mim também. Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo bem? E contigo? Como é que tá? Eu tô bem, grata por aceitar nosso convite para fazer a live. Imagina. Gratidão é minha também por estar aqui com vocês. Uhum. E vou falar um pouquinho de você, depois você se apresenta também com as suas palavras. Tá. Sim. E a Daiane, ela é licenciada em artes pela UFPR Litoral e também fez uma especialização em alternativas para uma nova educação, não é isso? Isso mesmo. Isso, também pela UFPR Litoral. Ela é Sim. diretora da Nina Companhia de Teatro de Antonina, é professora de teatro livre e também é atriz. E agora a gente está recebendo ela para essa live para falar um pouco de teatro, de ensino. E é isso. Pode falar um pouquinho de você, por favor. Bom, para quem não me conhece, sou nascida em Antonina, né? Sou do litoral também. E fazendo um resumo, nasci em Antonina, me formei pela FPR Litoral em Artes, que engloba as 4 linguagens artísticas. Sempre fui muito dividida entre teatro e artes cênicas, e a UFPR Litoral consegui, né, trabalhar as duas coisas. E atualmente eu sou arte educadora, sou produtora também, e estamos aí, né, na luta dos trabalhos. Sim. E como que despertou o seu interesse pelo teatro? Que você trabalha muito nessa área, né? Sim. Bom, o meu despertar ele vem desde muito cedo, né? A minha família ela não é artista, mas eu sempre tive contato com pessoas artistas e eu comecei a fazer teatro desde criança no Jardim da Infância e não Sim. parei mais. Mas tecnicamente eu comecei a estudar lá pelos 13 anos e fazendo oficina, fazendo workshop, estudando, pesquisando. E, enfim, infinitas oficinas até que eu cheguei, né, na universidade. Fiz Sim. também, participei de vários grupos teatrais, um deles também foi da UFPR Litoral, com a Laor, que a gente Uhum. montou Tribo City, montamos o Alto da Compadecida, a qual eu fiz a Compadecida, e Sim. desde Várias então, experiências, né? sim, muitas experiências, tanto no palco quanto na educação teatral também. Sim, com certeza. E como que foi a sua trajetória dentro da UFPR? Bom, iniciei em 2010, com vários módulos, com o PA, aprendizagem, né? Projeto de aprendizagem, é isso? Que eu não lembro mais. O Travou PA aqui para de mim. aprendizagem.
Ah, voltou. Com o projeto de aprendizagem e estudando pela manhã, fazendo vários cursos à tarde também. Enfim, eu participei da universidade como um todo. Eu acho que o meu maior privilégio, né, quando você está na universidade pública, é você poder aproveitá-la. Então, a gente estudava de manhã e tinha também os cursos à tarde, né? E também tem o PIBID, então uma coisa sempre puxava a outra. Ao mesmo tempo que você estava exercitando ali o seu ser artista, você também estava exercitando o seu ser educador. E eu Com encontrei essas coisas certeza. na feira litoral. Uhum. Que uma coisa ela não está desvinculada da outra, né? Eu acredito muito nisso. Você pode sim ser a arte educadora ou arte educador, e você também pode exercitar o seu ser artista. Com certeza. Uhum. Vai andando um ao lado do outro, né? Caminhando Exatamente, os dois juntos. podem caminhar juntos. Uhum. Claro que vai de você saber administrar essas duas coisas, né? Eu tive momentos que eu estava muito mais arte educadora do que artista, porque eu Uhum. também sou professora, né? Quer dizer, agora atualmente eu não estou no PSS. Para quem não sabe, PSS é Processo Seletivo Simplificado do Estado. Você vai lá, se inscreve e tem uma colocação e você aguarda ser chamado. Sim. E normalmente eu pegava 15, 20 aulas e a última vez eu peguei 40. Então, quando você tem excessos de aula, muitas aulas, e fica difícil você conciliar o ser artista. Mas Uhum. você sempre tem que estar mantendo ali, mesmo que seja um pouquinho de nada, que seja um desenho, que seja uma fotografia, que seja você estar adaptando um texto, escrevendo, também escrevo algumas coisas. Enfim, você tem Sim, que sempre estar nativa, não pode parar. com certeza. Verdade. É toda uma questão de tentar manter o equilíbrio também, né? Exatamente. Focar no que Manter tem o que equilíbrio. focar, mas manter o equilíbrio. Uhum. É isso. E em 2012 você realizou um intercâmbio, né, para Rio Quarto, em Sim. Córdoba, na Argentina, e cursando oficinas de teatro. E conta pra gente um pouquinho como que foi essa experiência lá, o que que você aprendeu, o que que você trouxe para sua vida. Então, meu intercâmbio, na verdade, foi através da linguagem de comunicação, de um outro curso, Uhum. que veio de encontro com o de artes também. Eu fui em 2012, ficamos 6 meses lá, fui eu e mais outras pessoas, também mais outros alunos de outros cursos, e foi uma experiência, assim, riquíssima, né? Tanto pro meu ser pessoa, professora, profissional, e eu fiz algumas oficinas de teatro, mas naquele momento eu foquei mais nas artes visuais. Fiz uma Uhum. oficina de fotografia, fiz literatura infantil, que tinha muito a ver também com o teatro. Sim, Enfim, com fiz certeza. diversas coisas que agregaram muito o meu olhar em relação à educação e o meu olhar também enquanto artista. Bom, se for falar para você, muitas coisas na Argentina, né? Principalmente a convivência lá com os argentinos. Eles acham que todos os brasileiros são alegres, contentes e que todo mundo sabe sambar. Na verdade, não sabe, né? E, Tá enfim, bem errado, então, a visão deles. eles acham que todo mundo sabe sambar. Enfim, existe aquelas coisas bem clichê, né? Quem que é melhor, Pelé ou Maradona? A cultura do Sim. futebol lá também é muito forte. Eu sempre Uhum. respondi o Pelé. Mas teve um dia que eu Aham. tava bem assim, já, digamos, só pra ver, né? Eu respondi, é o Maradona. Eles ficaram assustados. Tipo, como assim você é brasileiro? Eu Mas eu tô falei bem por errada. falar. E daí eles, como assim você é brasileiro? Você fala que é o Maradona? Tá errado, não pode. Você tem que falar que é o Pelé. Eu falei, não, mas hoje eu tô achando que é o Maradona, porque eu já tava por aqui, das mesmas perguntas, né? Com certeza. Enfim, foi uma experiência muito, muito riquíssima, assim. Muito Uhum. gostosa e bem aproveitada também. Nossa, com certeza. Eu imagino. Daquelas experiências que a gente leva pra vida toda, né? Exato, para a vida toda. Você retorna e você fica pensando assim por muito tempo, né? E também eu sou muito grata por essa oportunidade que eu tive, né? Entre tantos alunos, eu também pude ser escolhida para ter realizado essa oportunidade de estar fora do Brasil, estar num país vizinho, o qual eu tenho assim, um carinho enorme também hoje. Uhum. Conhecer uma outra cultura, não é diferente você ir a passeio e você ir e realmente ficar lá e morar lá, né? É bem diferente. E, enfim, tudo. Uhum. Porque A nossa... aqui a nossa universidade. Pode falar. Oi?
Pode falar. Porque aqui, tipo, a nossa universidade ela é dividida, né? Por Sim. setores, digamos, tem a UFPR Litoral, tem a UFPR lá do Jardim Botânico, enfim, ela é toda espalhada. E lá não, a universidade ela ficava extremamente junta, todos os setores num lugar só, todos os Sim. cursos num lugar só. E sempre que a gente podia, a gente dava uma escapadinha em todos os cursos e, enfim, visitava todos eles e através disso a gente conheceu muitas pessoas de diversos cursos. E tinha muita gente de fora também. Eu tenho amizade até hoje com pessoas do Uruguai, do Paraguai, Panamá, México, enfim, várias pessoas assim que agregaram muito Uhum. nas relações humanas, né? A gente Com fala certeza. muito na FPR Litoral das relações humanas. Que para você, eu acredito que para você ser um bom profissional, você pode ser competente naquilo que você faz. Se você for competente naquilo que você é um bom profissional. Agora, se você for competente naquilo que você faz, e se você for humano, né, ser um profissional humanizado, você será Uhum. um excelente profissional. Com certeza. Então, ser um profissional já é uma coisa boa, mas assim, ser um excelente profissional é outra coisa, né? São outros patamares, no meu ponto de vista. E é muito bom porque a UFPR Litoral, ela passa essa mensagem, né, para os alunos. Ela, em todos os módulos que eu tive, na maioria dos professores, tem um pernilongo que estava voando aqui, na maioria dos professores a gente conversa muito sobre isso, né, na educação humanizada. E mais ainda agora com a pós que eu fiz, que finalizou burocraticamente recentemente, Alternativas para uma Nova Educação, Uhum. mas eu falo burocraticamente porque ela, na verdade, é uma rede, então ela continua, você pode se formar, você pode, mas você também tem escolha de continuar participando de vários projetos e construindo essa rede. E na pós, a gente também falava muito disso, né, da educação humanizada, de você identificar o que o aluno necessita, o que o aluno, de repente, ele está buscando, e através disso você construir com ele, né? É uma educação compartilhada, partilhada, enfim. Com Desculpa, acho certeza. que eu te cortei. Não, não cortou, não. Tem uma pergunta aqui da Bruna. Ela está perguntando como que se a metodologia de ensino era muito diferente lá do que é aqui no Brasil. Olha, pelo que eu me lembre, era bem diferente mesmo. Eu acho que depende muito de cada ponto do Brasil, vou falar em relação ao FPR Litoral, né? E também pela experiência que eu tive de 6 meses numa universidade particular. Lá são várias disciplinas, você escolhe o que você quer fazer. Não existe, digamos, uma grade fechada, pelo menos para nós que éramos do intercâmbio. Uhum. E é aquela coisa bem tradicional. Você lê o Sim. texto, estuda o texto, a professora está no quadro falando. É assim, o mais tradicional possível era as nossas aulas. Exceto o curso de fotografia que eu fiz, que na verdade, digamos, não era um módulo, uma disciplina de um curso, mas ele era como se fosse, eles chamam lá de TAGER, que é tipo uma oficina. É como se fosse a nossa ISHE, por exemplo, Sim. digamos Uhum. assim, entendeu? Mas ele te dá digamos, um certificado, enfim, no final. Essa oficina que eu fiz, ela era bem diferente, porque você trabalhava a técnica e depois você também trabalhava o olhar e também tinha questões humanizadas, né? Tinha muita troca, muito diálogo entre os alunos que estavam participando. E foi uma oficina que foi muito bem recebida. Sim, Não que sei se eu legal. respondi a pergunta da Bruna Julian. Qual foto que a Eu, gente tem? Qual foto, Gi? Ah, a série das janelas, bem lembrado. A Gi me lembrou agora que eu fiz, né, no final da oficina, uma exposição coletiva na Argentina. E essa uhum. exposição coletiva, ela foi muito emocionante assim para mim, porque como eu tive uma liberdade de criar, né, o que eu gostaria de fazer lá, o meu professor ele deu essa liberdade. Eu fiz um trabalho que envolvia, digamos, as minhas emoções, as minhas memórias do Brasil, digamos, de Curitiba, da UFPR, do litoral, né, de Matinhos, Sim. Aham. com o que eu identificava lá na Argentina.
E o que eu mais identifiquei lá foi a minha janela, né? Porque em Matinhos eu morava num sobrado e o meu quarto tinha uma janela enorme. E a primeira coisa que eu via quando eu acordava era aquela janela enorme, tipo, era uma janela-porta. Então Ai, eu ficava pensando assim, oi? Não, era tipo uma varanda. Era uma janela-porta com varanda. E eu ficava pensando nisso, né? Todas as coisas. A primeira coisa que a gente. Oi? Tá travando pra mim. não, pode continuar. Eu fiz uma pergunta aleatória, só de brincadeira. Perguntei onde que você morava em Matinhos, porque para achar um lugar assim maravilhoso é meio difícil, né? Aqui você fala ou lá? Lá. Tá super travando. Tá travando, Lá tá na Argentina? indo, tá indo o que eu tô falando vai atrasado? Um pouquinho. Acho Ah, que agora normalizou. então tá. Mas Você continua falando perguntou. então da sua experiência lá com as janelas, que eu já gostei bastante. Já. Ah, sim. Uhum. Enfim, eu tentei associar as minhas memórias, né, afetivas do litoral, Curitiba e Argentina. E uma das primeiras coisas que eu via em Matinhos era a minha janela, né? Então, através dela, eu via como estava o tempo, eu dava uma pensada antes de ir para aula, enfim, várias coisas. Dava ali ficava filosofando as minhas e coisas externas, enfim. E lá na Argentina, eu criei uma série de fotos voltadas só para janelas, o que eu via da janela, né? E nessa série de fotos, eu tirei algumas fotos por exemplo, de pombos, em momentos amorosos, digamos assim, eles estavam Que legal. é, se beijando e tal. E em Curitiba eu via muito esses pombos, né? Curitiba é a cidade dos pombos. Eu tirei foto também, digamos, do movimento da cortina, dei título para essas fotos. Essas fotos elas não estão disponíveis, né? Eu lembro que eu fiz uma É, exposição isso que eu ia individual depois. perguntar, se elas estão disponíveis e onde. Não, elas teve uma exposição individual, mas eu acabei não deixando disponível no Facebook, mas eu posso disponibilizar agora, né, para Uhum, entender um pouco mais do que eu estou falando, porque eu falar é uma coisa, agora ver as fotos é outra coisa. com certeza. Então, através das fotos, eu tirava foto da janela. Tudo que acontecia da janela, que eu observava da janela, eu tirava foto. Desde a parte interna, né, o movimento da cortina, as camadas da cortina, camadas de luz. Depois eu fui me aproximando mais para a sacada. Da sacada eu observava tudo que acontecia na rua. Tinha uma padaria em frente à minha casa, que era um terror aquela padaria, porque o cheiro do pão vinha todo dia. Todo dia eu era viciada na tal das facturas que eles chamam lá, que é tipo snack, sabe snack aqui no Sim. Brasil? Aham. Só que o nosso snack ele tem a farofinha e é aquilo lá só, né? O snack é a farofinha e um recheio de banana, alguma coisa assim. E lá o deles é diferente porque são vários, tipo, é tudo colorido. Tem verde, tem vermelho, tem amarelo, e a gente se fartava naquilo. Eu comprava de todas as cores e comia horrores. Voltando, para o cheiro da panificadora e eu ficava observando tudo que acontecia ali, quem entrava, quem saía. Porque se tem uma coisa que ator sabe fazer, é observar. Com Então, se o certeza. ator está quieto, ele está observando alguma coisa. Eu falo para os meus alunos que existe o tal do, para mim, né, pelo menos existe o pré-laboratório. O laboratório é você investigar a personagem, vivenciar o que a personagem possivelmente vai viver no teatro, enfim, como você Uhum. vai construir essa personagem. E o pré-laboratório, para mim, é você observar personagens reais. Você está lá no ônibus, está observando como a pessoa senta, como que ela lê uma mensagem no celular. Será que aquela mensagem que ela recebeu é uma mensagem positiva ou negativa? E eu fazia muito disso na Argentina. Eu observava muitas coisas. Foi um momento assim que eu falava pouco, agora eu não paro de falar, né? Você está observando isso. Mas eu observava muito. E uma das cenas que mais me marcou, assim, nessa observação da sacada, que eu morava no sétimo andar, foi uma carroça que chegou, uma carroça de pessoas bem humildes, assim. Provavelmente era o pai e a criança. E Uhum. naquela carroça tinha um menino, assim, bem humilde também. Eu lembro que ele entrou na panificadora e ele ganhou, acho que um saquinho de pão, alguma coisa assim. E ele voltou para a carroça e ele ficou entre os entulhos da carroça.
ele, tipo, a carroça de cima, ela parecia, tipo, uma basura, que eles chamam, tipo, uma lixeira. A cena ficou na minha cabeça e eu pensei, eu tenho que registrar essa cena. Eu tenho essa foto, posso disponibilizar também para vocês depois. E eu tirei essa foto com o menininho polidinho, tipo, ele ganhou ali alguma coisa, ou uma coisinha de nada, não sei, e mesmo assim ele parece que ficou triste com aquilo, ele não ficou satisfeito, ou alguma coisa, que eu não sei o que é, né? Deixou ele ainda insatisfeito, ele não estava contente, então ele se retraiu e ficou ali na carrocinha, né? Quieto ali no meio dos entulhos. E aquela cena, assim, me chocou muito, porque eu pensei, nossa, uma criança no meio dos entulhos, né? Diante de tanto espaço que ele poderia sair, sei lá, ir para baixo de uma árvore, alguma coisa, por que que ele foi no entulho? Por que que ele permaneceu ali naquele entulho, né? E Sim. essa interrogação ficou comigo e eu registrei esse momento, assim, do menino em cima do entulho. Então, só Nossa, para vocês entenderem um pouco da minha reflexão, dessa minha busca e desse meu momento de ser artista fotográfica, né? Eu não com falo que eu sou fotógrafa profissional, eu sou uma amante da fotografia. Uhum. E bem intensa Bianca também, ainda. nas suas reflexões. Oi? E bem intensa também nessas Sim, reflexões, muito no intenso. seu olhar. Uhum. Sou bem E intenso. Quem conhece os meus trabalhos sabe a minha intensidade. Se aproxima da minha intensidade. com certeza. E você é fundadora da Nina, né? Companhia de Teatro de Antonina. E como que surgiu esse projeto? Como que surgiu a ideia, a implementação dele? E como que a Nina atua na arte e na cultura de Antonina? O projeto ele nasceu em 2015, foi logo depois que eu me formei na FPR Litoral. Tinha um desejo já bem antes, né, desde criança, assim, adolescente, eu quero ter uma companhia de teatro. Eu sempre tive Uhum. isso em mente. E pelas experiências que eu passei, assim, em vários grupos teatrais, em companhias de teatro, foram muito ricas, assim, porque eu sabia o que eu buscava em uma companhia e o que eu, de repente, entregava em uma companhia. Então, eu pensei, eu quero criar a minha companhia de teatro. E depois que eu me formei, eu sempre tive uma gratidão, assim, por ser formada numa universidade pública, ter sempre estudado no ensino público, exceto 6 meses, né, desse período da minha vida que eu estudei numa universidade particular, mas acho que nem conta muito. Sim. Então eu pensei, vou criar uma companhia de teatro, convidei mais dois amigos meus formados pela UFPR Litoral também, o Paulo e o Vinícius, e eles super toparam a minha ideia, embarcaram também nela, foram meus grandes apoiadores, incentivadores, desde antes até agora, sempre estão me apoiando, e nós fundamos a Nina Companhia de Teatro. A ideia da companhia era fazer espetáculos teatrais, desde o espetáculo infantil, juvenil, adulto, né, trabalhar todas as categorias, classificações, e não contentes, a gente também queria fazer o quê? Ter uma identidade cultural teatral de Antonina. Só que para ter isso, quando a gente fala de identidade, quando a gente fala de formação de plateia, a gente está falando do quê? A gente está falando de educação. E eu acredito muito que a educação, ela vem da onde? Ela vem da criança, ela vem do adolescente. Claro que a gente pode sim trabalhar a pessoa adulta. Não estou falando que a gente não possa trabalhar os adultos. Mas eu acho que a criança, né, o adolescente, talvez seja mais fácil da gente acessar e construir juntos, digamos, uma identidade cultural. E isso não é da noite para o dia, então são vários anos de trabalho. Então, junto com a companhia, a gente criou o projeto de extensão voltado para crianças, adolescentes. Então, a gente trabalhava desde a criança de 9, 10 anos até a pessoa adulta de 20, 22 anos. Uhum. E todas as pessoas que entraram no nosso projeto, isso foi em 2015, abril de 2015, elas tinham contato com o teatro. Então, para mim, foi bem gratificante, assim, porque eu comecei, né, desde os princípios do básico do teatro. E foi uma experiência riquíssima também.
E eu pensei qual espetáculo montar. Decidi montar a Alice porque a Alice tinha várias personagens e as personagens que não existiam eu inventei. Se Ah, Tim Burton inventou a verdade. Rainha Branca, meu bem, por que eu não podia inventar os personagens, né? Eu- Porque assim, eu queria colocar todos os meus alunos em cena, porque eles tinham passado por tudo, né? Por tudo que era o básico do teatro. E então faltava a experiência do palco, a experiência do público, e eu não poderia deixar jamais alguém de fora. Claro que eu nunca obriguei meus alunos a subir no palco, a atuar, a interpretar, nunca aconteceu isso. Mas eu sempre deixei eles muito bem à vontade, né? Você quer atuar, você quer ir para a parte técnica, e a maioria deles queria atuar. E nesse processo todo, chegou uma aluna e ela já chegou no processo da atuação que a gente estava construindo a personagem, construindo tudo, e ela chegou, a mãe dela falou para mim, Dai, tem uma vaga? Na verdade, não tinha mais. Eu falei, olha, tá lotado, porque eu já estava com 20 alunos, e o nosso número máximo era 20 alunos. Mas minha filha quer fazer teatro e tal, e eu falei, tudo bem, coração de professora sempre cabe mais um, lógico. Bota mais água no feijão, meu bem. Daí, minha prima chegou. Beijo, Leidiane. Então, para essa minha aluna que chegou, Pietra, agradeço muito a Pietra, porque foi ela que deu um estalo na minha cabeça em relação a essa personagem, Pietra Hennig. Quando a Pietra chegou, eu coloquei ela para fazer uma das personagens, uma das cartinhas. As cartinhas tinham várias, uma era irmã da outra. E quando eu vi a Pietra atuando, eu senti que tinha alguma coisinha ali. Eu falei, eu acho que eu vou inventar uma personagem para Pietra, né? Daí, desculpa, não foi Pedro, foi uma outra aluna, mas enfim, é a mesma coisa. Daí Sim. eu criei essa personagem para essa aluna. Eu criei a Princesa de Copas, porque a Princesa de Copas, na verdade, não existe no livro, não existe no filme, mas a Princesa de Copas, ela é a filha da Rainha de Copas, né? Na minha versão, com o rei. Então, a Princesa de Copas, na verdade, ela é mini, né? Rainha de Copas. Então, a atriz que fazia a Princesa de Copas, ela sabia que, digamos, ela era a filha, a mini Rainha de Copas. E Sim. isso que é o legal do teatro, né? Você poder trabalhar as diversidades de acordo com aquilo que você tem, de acordo com os alunos, de acordo com o elenco que você tem ali em mãos para você trabalhar. Claro que estou falando de uma forma muito bem resumida para você. Até a gente chegar nesse processo de atuação, de palco, é um processo muito longo, é um processo de muito diálogo, é um processo assim, de muita compreensão. Com Falando de certeza. arte, educação e teatro, né? E trabalhar com, digamos, um grupo profissional é um outro viés, é um outro caminho. Agora, quando você trabalha teatro com adolescente, com criança, você não está necessariamente trabalhando teatro, não é o teatro profissional, é um outro teatro. Porque o aluno ele está ali para quê? Ele, de repente, ele entra no teatro porque ele se sente tímido, porque ele quer trabalhar a autoestima dele, porque, de repente, ele não se sente confortável com alguma coisa em casa. E o teatro, querendo ou não, ele acolhe todo mundo, né? Ele acolhe todas, digamos, todas as idades, ele acolhe todos os corpos, enfim. Eu tinha muita aluna que ela tinha complexidade com elas, né? Tinha Uhum. complexidade com o corpo, se sentia muito, de repente, gordinha, não se sentia, não se aceitava. E depois Sim. que começou a fazer teatro, a forma como ela se via começou a mudar. Então, eu vejo alunas minhas que fizeram teatro 5 anos atrás e vejo que hoje não são mais crianças, né? São meninas, já são mulheres, assim, muito bem decididas e resolvidas, porque, de certa forma, o teatro fez ali a sua interferência, fez o seu trabalho. Com E esse era o certeza. nosso projeto, né? Trabalhar teatro e educação com criança e adolescente e a identidade cultural de Antonina. Na minha adaptação, eu colocava muitas coisas de Antonina. A Rainha de Copas, ela brigava por causa de uma torta, mas não era qualquer torta, era a torta da banana de Antonina, entende? Que legal. Então, nessa parte, todo mundo ficava dando risada, né? Ah, a Rainha de Copas gosta da torta da banana de Antonina. Então tinha esses pontinhos que ligavam ao litoral a Antonina.
Sim. Se eu for falar, eu vou ficar falando aqui umas 2 horas só da Alice. Então, mas a próxima pergunta é sobre a Alice, né? Ah, Então, é? sim, então você vai poder falar mais um pouquinho, porque foi premiado, né, em 2016. Sim, Alice O foi. espetáculo, como melhor espetáculo, melhor figurino, melhor direção, melhor cenografia. E como que foi para você essa experiência, né? Essa sensação de ter visto o seu trabalho chegando em um patamar de ser premiado assim também, né? E para as pessoas que participavam da CIA, como que foi para você e para todo mundo assim esse momento? Olha, quando eu iniciei o projeto, a nossa maior intenção era trabalhar a educação. A gente não tinha, digamos, uma visão assim, poxa, vamos ser premiados, vamos fazer sucesso, isso e aquilo. Mas em 6 meses de projeto, que foi quando a gente começou em 2015, a gente já foi premiado em 2015 já. Nós fomos para o Festival de Paranaguá, e o Festival de Paranaguá, assim, a gente pensou, né? Lá só tem espetáculos, pessoas que já foram premiadas, enfim, a gente é amador, e lá já tem espetáculos profissionais, e acabamos sendo premiados lá também. A gente foi premiado como melhor ator mirim, o João Curis, que fazia o Coelho, e melhor sonoplastia, porque a nossa sonoplastia ela foi pensada ao vivo. Conforme a gente foi construindo o espetáculo desde o zero, a gente também foi construindo a sonoplastia, a gente não trabalhou com trilha sonora, pouquíssima trilha sonora. Então, Uhum. toda cena que acontecia tinha uma sonoplastia ao vivo que a gente fez parceria com a Filarmônica Antoninense. Nossa, Então, que o pulo do gato tinha uma sonoplastia. O pulo do coelho tinha uma sonoplastia. Quando o coelho corria, era uma outra sonoplastia. Quando a Alice corria em cena, também tinha uma sonoplastia. Cena de suspense, que a rainha ficava doida, queria pegar todo mundo, também era uma sonoplastia. Então era tudo ao vivo. E acontecia, às vezes, de acontecer alguma coisa que a gente não esperava, porque teatro é isso, né? com certeza. Acontecer algo que era inesperado, então a nossa sonoplastia era muito bem trabalhada, porque o que acontecesse no palco eles já resolviam ali na sonoplastia. Então tinha muita sintonia entre palco e sonoplastia. Eram 5 pessoas na sonoplastia. Nossa, E por isso ela foi premiada, com porque tinha certeza. sintonia e tinha muita dinâmica, né? Entre Uhum. atores e sonoplastia. Não foi algo fácil de se fazer, mas a gente deu conta. Nossa, deram E conta esse mesmo. ano, demos conta. Esse ano 2015, por essas 2 premiações, depois, 2016, que veio o peso das premiações que foi no Festival de Pontal do Paraná, que a gente teve que adaptar o espetáculo. Eu perdi algumas cenas. Na hora que a cena, na hora que a Alice aumenta e diminui, eu fiz o trabalho de sombras. Era um tecido enorme, porque o Uhum. palco de Antonina, na verdade, eu fiz muito pensando no palco de Antonina, palco italiano. Na hora que a Alice aumenta e diminui, eu fiz o trabalho de sombras, né? Daí tinha a contraluz, o canhão, daí ela vinha para frente, diminuía, ia para trás, aumentava, uma coisa assim. E quando eu chego em Pontal, tudo no início não era um teatro pronto, bonitinho, igual aqui em Antonina. Era uma quadra, né? E tinha um palco Uhum. bem menor do que o nosso, eu acho que 3 vezes menor do que o nosso. E a gente perdeu essa cena. Eu pensei, poxa vida, perdemos uma cena assim que eu gostava muito, né? Muito mesmo, assim. E também perdemos, digamos, a metade de uma cena, porque a gente entrava no palco na hora do chá, que é a hora que o chapeleiro tá conversando com a Alice. Acho que não sei se você, eu acho que provavelmente você sabe essa cena. Eu chamo a Sim. hora do chá, que eles estão Aham. conversando e eles estão brigando por causa do lugar, né? E tinha Uhum. ali a marcação do lugar deles. E quando a gente foi para Pontal, a nossa mesa de 2 metros, que era uma mesa que dobrava, a gente chegou lá em Pontal e não dava para colocar essa mesa no palco. O que, que a gente A mesa fez? era maior que o palco. Meu Deus do céu! Eu vou montar no espetáculo pela metade, eu pensei, né? E daí a gente usou a metade da mesa, né, para fazer a cena. E daí fizemos a gente fez a apresentação, né? Aconteceu o espetáculo, mas eu fiquei um tanto assim insatisfeita porque ele não foi completo. Sim. Improvisamos muita coisa, entrada e saída, foi tudo muito na hora. E eu me orgulho muito disso porque eu sempre falei para os meus alunos, o ator ele não tem que estar pronto, ele tem que estar preparado.
Então, eu Uhum. sempre conversava com eles a respeito disso, que o teatro, por ser ali na hora, ao vivo, pode acontecer muitas coisas. Então, quando eles chegaram lá, eles levaram um susto, mas, ao mesmo tempo, esse susto também garantiu a apresentação. Então, eu dei Sim. todas as coordenadas de direção ali na hora e a gente apresentou. E quando foi o dia da premiação, eu fiquei assim espantada, né? Porque foram acho que 12 ou 14 premiações. Então a gente levou a maioria das categorias e foi Uhum. onde trouxe um peso para nossa premiação da Nina. Com Então a certeza. gente são 22, 12 ou 14 é da Alice. Nossa, que legal. Ó, a gente tem uma pergunta aqui do Manuel. Ele fala assim: já teve ocasião de promover um espaço como o Wish nos lugares em que tem trabalhado? Que eu trabalhei. Se você conseguiu promover algo relacionado a um Wish, né, nos lugares que você trabalhou ou trabalha agora. Não agora, né, que a gente tá no meio de uma pandemia, mas Eu ainda não tive a oportunidade de promover o Maishi, de estar à frente do Maishi, mas já estive em parceria com algumas ishes, já estive junto de algumas ishes que não necessariamente era o teatro. Né? A ONG que eu trabalho hoje, a Demadan, Associação de Defesa do Meio Ambiente, recebeu já várias ishes da UFPR Litoral. Já aconteceu algumas ishes aqui, sim, em Antonina. Não voltada para o teatro, mas é uma ideia, né, também. De repente, promover uma IST voltada para o teatro. com certeza. E você sempre tá já falando um pouquinho da próxima pauta, né, que a gente vai conversar, que é a Demadã. Também, que você já falou que você Eu é sempre diretora. estou perguntando. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu respondi à pergunta anterior que você fez. Tinha mais alguma coisa que você havia perguntado? Do Universalice? Isso. Eu acho que eu respondi todas, né? Respondeu todas. Aham. Então tá. Achei que tivesse deixado alguma coisa. Ó, a Gica tá falando pra fazer uma parceria com o curso de artes e eu concordo. Já quero saber como que eu faço pra entrar na Nina Sim, também, com certeza. Sim, com certeza. pra fazer um wish, ela disse. Vamos fazer. E voltando um pouquinho lá para Demadan, né, que você é diretora, além de você ministrar os cursos de teatro, iniciação e avançado, né, na preparação dos atores, como que é a sua metodologia de ensino? Bom, a minha metodologia de ensino, eu sempre busco Viola Spolin, putz, me fugiu o nome agora dos autores. Mas assim, na verdade, assim, eu busco referências depois do que eu já tenho algo em mente formado. Por exemplo, eu tenho uma turma de teatro, eu vou analisar, diagnosticar essa turma e depois eu busco as minhas referências e vou montando de acordo com as referências e de acordo com os alunos que eu tenho. E assim eu vou criando a minha metodologia. Eu E não isso é tenho assim algo, digamos, eu tenho uma metodologia fixa. Eu vou fazer essa metodologia para todas as minhas turmas e para o resto da vida. Não, eu sempre vou me adaptando à turma e também buscando eles também um pouco para minha identidade, para minha forma de trabalhar. Por com exemplo, na certeza. Demadã, o nosso último trabalho não foi um clássico. Nós trabalhamos o espetáculo Nossa Voz. Esse espetáculo ele nasceu da necessidade dos alunos de colocar para fora algumas inquietações deles, né, alguns pensamentos deles em relação ao convívio em casa, familiar, na escola, enfim, cotidiano. E eu escutava muito o que eles falavam, e eles me falavam algumas coisas, e entre eles eu também escutava a respeito disso. Então a gente começou a caminhar para um outro trabalho. A nossa preocupação não era um clássico, a nossa preocupação também não era formar um espetáculo, mas sim desse processo, né, de investigação individual do aluno, do que ele sentia, do que ele pensava, para o coletivo. O que ele pensava de forma individual trazia para o coletivo e vice-versa. Então, eu trabalhei assim com eles. Pedi para eles escreverem uma carta, cada um, do que eles estavam sentindo,
em cada momento. Às vezes era carta, às vezes era bilhete, e eu ia pegando esses textos e ia guardando, né, para mim. E através dos textos eu criava, digamos, os exercícios, porque eu sabia que aqueles exercícios iriam ajudar eles de certa forma, tanto ali no teatro, quanto também de forma externa, tanto quanto emocional. Eu lembro que eu usei, eu não vou lembrar o nome do autor agora, um amigo meu indicou, que, se eu não me engano, se eu estiver errada, o Reza Box. Eu acho que a gente sabe falar melhor a respeito dele. Que eu criei várias, criei não, peguei dele, na verdade, várias emoções nos quadradinhos, e eles entravam nesse quadrado e tentavam colocar para fora o que eles estavam sentindo. Claro que de maneira muito livre, né? Nós estamos Sim. falando de criança, de adolescente, não atores profissionais. Então, ali eles colocavam para fora o que eles estavam sentindo, da natureza deles, como eles se sentiam à vontade, né, para expor. E foi muito interessante, assim, né? Porque alguns se retraíam, outros às vezes choravam muito. Então, para equilibrar, às vezes eu trabalhava com emoções, né? Digamos, às vezes melancólica, mais para tristeza, para equilibrar, às vezes eu trazia a outra emoção, que é mais alegria, né? Porque eu acho que você sempre tem que ter esse equilíbrio. A ideia era sempre que o aluno saísse, digamos, satisfeito e bem consigo mesmo da aula. Eu nunca gostei que o aluno saísse, digamos, insatisfeito com ele, ou se sentindo mal com ele mesmo, alguma coisa assim. Então, trabalhar com as emoções dos alunos é algo assim muito arriscado e também é gratificante ao mesmo tempo e assim tem que ter muita responsabilidade. Com certeza. Claro que esses meus alunos que eu trabalho isso com eles hoje já eram meus alunos de antes, né? Não é a minha primeira turma, eu já estava com eles já há 2 anos e meio. Então teve todo um processo, né? Passaram pelo processo da Alice e depois chegaram nesse novo processo, o qual eu tive a oportunidade de realizar com a Demadam. E voltando ao texto, né, do Nossa Voz, eu peguei essas cartas, adaptei, coloquei textos meus baseados no que eles falavam, no que eles sentiam e montamos esse texto. Eu posso deixar disponível também esse texto, se vocês quiserem, porque mais do que eu falar, também vou deixar disponível. O vídeo do nosso espetáculo também tem, é um pedacinho no nosso canal do YouTube e também está no nosso Insta. E, enfim, a gente criou várias cenas que incomodavam eles em relação a não poder falar alguma coisa para uma determinada pessoa, e ali eles conseguiam falar sobre preconceito, sobre bullying. Então, tudo que estava angustiando a gente colocou no espetáculo. E coisas também que eles se sentiam satisfeitos, se sentiam alegres. E, né, agora passando a pandemia, vocês só vão saber como realmente é o espetáculo assistindo. Sim. E Fazendo marketing, né? com certeza. E isso que você falou da sua metodologia, que você também percebe os alunos que você está trabalhando, né? Isso é uma coisa muito necessária nos tempos atuais, né? Além de muito bonita, é muito necessário, porque realmente, como educadores, a gente está muito acostumado a ver aquele quadradinho padronizado, né? Você chega e você vai dar aula de tal forma, vai ser sempre as mesmas coisas. Então, eu acho que você está se conectando e está sendo um excelente profissional, como você disse, né? Um profissional humano, faz toda a diferença, tanto no processo de aprendizagem da pessoa, quanto na formação dela, né? Exatamente. Eu não sei, né? Eu sempre pensei assim comigo. Já aconteceu de eu preparar uma aula toda bonitinha, né? Fulano de tal, referência tal e tal, tal. Trabalhei a aula, preparei a aula. E chegar no dia da aula, ser outra coisa diferente. Eu começar aquela aula e eu sentir que de repente aquela aula não era o caminho. E naquele exato momento eu tenho que trazer algo a mais para a aula. Então a gente, enquanto professor, a gente também tem que sempre estar preparado e não pronto. Né? Porque às vezes o aluno ele traz alguma coisa e você tem que trabalhar ali naquele momento. E Eu isso para amei. todas as aulas, não é só aula de teatro, na aula do PSS também. Somente se for sextos anos, meu bom. Olha, eu vou usar isso. A gente tem que estar preparado, né? E não pronto. É Perfeito. verdade. A Ianca tá lembrando aqui que teve a apresentação
Sim, teve a apresentação do Nossa Voz na Conani, encerramento da ANE. Nós nos apresentamos lá. Quem assistiu sabe, conheceu o espetáculo. Sim. E quantos integrantes que tem na Nina atualmente? Hoje, atualmente, nós estávamos com aproximadamente 12 alunos, 12 a 15 alunos, porque eles têm toda a liberdade de entrar, sair, às vezes volta. Eu tento não ultrapassar 20 alunos, porque mais de 20 já fica complicado em relação ao espaço também, tudo. Com certeza. E como que funciona o seu processo de criação, assim, para o espetáculo? Você também vê de acordo com os alunos e o que que se encaixa mais neles? Sim, sim. É assim, em relação ao teatro, como arte educadora, eu sempre vou no caminho também dos alunos, que eles podem me agregar, podem acrescentar, e o que eu posso passar para eles. Eu não deixo de fazer meu trabalho, digamos, de diretora. Existe ali a diretora também. Mas essa direção é em diálogo com eles, né? Eu vou falando, vou conduzindo, e é isso, você vai sentindo, vai vendo que dá certo. Tem coisas às vezes que não dá certo, você experimenta, não dá certo, e você vai tentando até que uma hora dá certo, né? Sem precisar impor alguma coisa, sem Sim. precisar deixar o aluno constrangido, coisa desse tipo. Ou, claro que você vai explicar as técnicas teatrais, você vai falar sobre corpo, vai. Você vai falar sobre voz, você vai. Você vai falar sobre tudo, você vai. Mas, além disso, tem que acrescentar sempre coisinhas a mais. Agora, enquanto atriz, eu vou muito do que a direção pede. Nessa de, eu quero uma personagem assim, assim, assada, eu vou no que a direção me conduz. Embora eu sempre busco construir a minha personagem de acordo com o meu olhar, com o que está sendo me apresentado, e eu nunca tento, digamos, eu respeito muito uma concepção artística, por exemplo. Eu nunca tento ultrapassar uma concepção artística enquanto atriz. Quando eu estou em dúvida em alguma coisa, eu vou na direção, né, de quem está ali e pergunto: é possível esse caminho? Como que a gente pode fazer? Dou os meus pitacos, é claro, também em relação àquilo. Paulo me conhece muito bem. Não sei se você conhece já o Paulo Ricardo, se não conhece, provavelmente vai conhecer. Conheço. Uhum. Conhece, né? Conheço. E a gente vai dialogando, assim, sabe? Não tudo. Uhum. Não, atualmente não. E é nesse ponto que eu queria falar, porque na verdade a Nina Companhia de Teatro ela está passando por um processo de transição. A Gica me perguntou se alguém divide a direção da CIA comigo. Atualmente não. No início, sim, tinha o Paulo e o Vini, nos 2 primeiros anos, mas depois eu assumi sozinha. A Nina, na verdade, ela tem um CNPJ e agora ela está passando por uma transição, porque eu cheguei à conclusão que, na verdade, nós somos mais prestadores de trabalhos culturais, né? A gente mais ministra oficina em parceria para outras instituições, outras pessoas, do que para nós mesmos. Então, ela está passando nessa transição de Nina Companhia, de CIA, para a Nina Produção Teatral. Então, a gente vai mais para a característica de produções teatrais. Obviamente, não deixando a nossa essência de lado. A gente vai continuar Uhum. trabalhando com oficinas, na verdade, o que a gente já fazia antes, só que agora não com o conceito de CIA. Porque isso Sim. vai agregar outros trabalhos, né? Eu penso em trabalhar com audiovisual, fazer pequenos documentários. Eu gosto, né, do visual também, das artes visuais. Então eu quero ir para outras vertentes também. Uhum. E é isso. A Nina perguntou se tem espaço físico, acho que você respondeu também, né? Sim, acho interessante falar sobre espaço físico, que é o seguinte, quando eu comecei com o projeto da Nina, a gente começou em parceria com o Teatro Municipal de Antonina, Uhum. né? Trabalhamos naquele espaço maravilhoso, quem não conhece deve conhecer, agora está reformado, está belíssimo, e ficamos ali acho que 1 ano e meio, 2 anos. Só que daí o teatro ele entrou em reforma, teve alguns problemas de espaço físico, de agenda também, porque a Alice ela demandava uma carga de ensaio
grande, porque eu nunca ensaiei a Alice, ela completa, porque a agenda dos alunos não batia. Então, eu ensaiava cenas isoladas, eu estava lá quase todo dia, eu estava com poucas aulas no PSS, então eu podia me dedicar quase a semana toda ali. Se a gente ensaiava sábado, domingo, não é à toa que foram 14 premiações, né? Com certeza. Então era sempre cena isolada, tipo, tinha uma tarde que eu pegava digamos, o gato e a Alice, pegava o coelho e a Alice, pegava, enfim. E como demandava, a nossa agenda não encaixava com o do teatro e o espaço físico também não, porque é um espaço público, outras pessoas, obviamente, também, né, deveriam usar, utilizar aquele espaço, não era só da Nina, enfim, é de Antonina. E nisso nasceu uma nova parceria com a Demadan, a Associação de Defesa do Meio Ambiente, que fica bem próximo do teatro. A gente precisava ensaiar mais um espetáculo que a gente começou na época, era o Santa e a Porca. E, a Eliane, a filha dela, a Carol, ofereceu esse espaço para a gente trabalhar nele, né? Eu lembro que a gente começou utilizando o espaço dos fundos da sede. Fora, a gente se ensaiava fora, porque o espetáculo nosso era para ser de rua. A gente começou nos fundos e a gente começou a ensaiar. O banheiro, eu lembro que ele ficava fechado, porque por um descuido ela não deixou a chave com a gente, enfim. E a gente ensaiava muito no banheiro e tal. E a gente foi conquistando esse espaço. Resumidamente, conseguimos um espaço interno e hoje a gente tem um local na Demadan voltado só para a Nina, que é o nosso espaço. Então, tem um mezanino que estava cheio de... É como se fosse o quartinho da bagunça da nossa casa. Tudo que a gente não usa, a gente deixa lá. A gente arrumou esse espaço e hoje ele pertence ao nosso projeto, a Nina, em parceria com a Demadan, que hoje a Demadan também é um centro de criatividade que se chama Helen Salumberg. Que o Heli, ele é um compositor de Antonini, então a gente fez essa homenagem para ele. O projeto, o Centro de Criatividade, na verdade, tem aí, vai para os seus 2 anos, né? E a gente tem um espaço só nosso lá agora. Começamos lá fora e estamos lá dentro. Ai, que legal! Que história bonita. Como tudo foi se É. encaminhando. Uhum. Foi muito. Essa parceria ela foi muito natural. Mas tem parcerias que você pode construir não sendo de forma natural também, né? Você escreve um projeto, que é a minha parceria em Morretes, na Escola Arco-Íris. Você escreve um projeto, você já tem um currículo, você vai lá e conversa, né, com o responsável do espaço, se apresenta. Um dia eu posso só falar disso, em relação a projetos e parcerias. Leva lá o teu currículo, leva lá as tuas ideias, a tua filosofia de projeto, como você trabalha, e você também pode conseguir uma parceria. Foi assim que eu consegui em Morretes. A gente tem mais uma parceria em Morretes, trabalhando com aulas de teatro particulares, que é a mesma essência de Antonina também. Ai. Ó, a gente tem mais uma perguntinha, só que assim, a live vai acabar já já. Eu acho que uns... Dá para acabar já? Já dá pra acabar, já são 5h58. Menina, que legal. Passou super rápido, né? Então, acho que se for rapidinho, se você Passou. responder rapidinho, dá pra gente fazer essa, ó. Quais são seus Tá. projetos pós-pandemia? Pós-pandemia fica difícil responder, né? Porque a gente não sabe como que vai ser. Eu posso responder, claro, pós-pandemia eu quero continuar com os projetos do teatro, com as aulas de teatro, tanto em Antonina quanto em Morretes. E atualmente estou com o projeto do nosso canal, a gente quer colocar lá algumas cartas, né? Eu já falei disso na outra live. As pessoas vão escrever a carta, elas vão mandar falando sobre o que elas estão sentindo agora na pandemia. E a ideia é ler essas cartas, né, com um formato anônimo, não vamos divulgar o nome das pessoas, e deixar no nosso canal do YouTube para quando a pandemia passar, a pessoa visitar, né, essa carta que ela escreveu para ela mesma, na verdade, com uma pessoa lendo. Ai, que legal, que bonito. A Gica falou aqui, cuida pra não cortar. E é verdade, já tá na Eu hora de falo, finalizar. E eu agradeço muito sua participação, porque foi uma live muito gostosa. E assim, eu tô bem admirada do seu trabalho. Quero conhecer a tá. Anitta também. E agradeço muito sua presença, viu? Eu que agradeço, né? Deixo aqui o convite para quando a pandemia passar,
vocês virem para Antonina, conhecer o espaço do Centro Cultural da Demadã, do Helen, conhecer um pouco mais, né, pessoalmente, como que é esse trabalho. Eu também ir para Matinhos, eu amo Matinhos, amo a praia, gosto muito do ambiente da FPL Litoral. De repente a gente fazer uma parceria da ISH, como a Gi falou, e eu que agradeço muito pelo convite. E essa Beijão a parceria. todo mundo que está presente. Oi? Oi? Pode falar. É que eu tô esperando por essa parceria da Ishi, viu? Que eu fiquei interessada. Vamos trabalhar nela sim. Vai ser um prazer. Ai, gratidão, viu, Dai? Eu vou Obrigada a tirar você. então a sua telinha, porque eu tenho mais um avisinho para dar, que eu acho que acabe os 2 minutos a live, Tá bom. tá? Beijão. Obrigada pelo convite. Beijo. Tchau, Tchau. tchau. Pera aí que eu tô tentando te tirar. Me tira aí. Menino do céu, me perdi agora. Pera aí. Deixa eu ver se eu me tiro. Peraí. Tá. Foi. Aquela semana retrasada eu tava conseguindo, essa semana eu não consegui. Mas enfim, é muito gostosa essa live de hoje. Espero que todos vocês tenham aproveitado e tenham se envolvido tanto quanto eu. E no dia 17 de setembro, a gente vai ter mais uma live com a artista Maria Virgínia Giordani, tá? Então a gente vai estar postando a arte também para vocês se organizarem. Vai ser no mesmo horário às 5 e eu espero todo mundo lá. Tchau, tchau. Até mais. Mano. Eu vou entrar pra você live. Você vai lá desligar, por favor, a caixa d'água comigo? Da água? Da água. Vou. Desliga Eu peguei aí. sozinha, daí